Fala, rapaziada querida, tamo de volta, vamos pegar com força aqui nos fatores, né, que levaram a crise de 29. Primeira coisa que eu queria que vocês tivessem em mente, vamos fazer uma analogia aqui. Imaginem que a crise de 29 é uma grande bomba, tá legal? Ela explodiu em 1929, mas ela não foi montada em 29, ela foi montada em anos anteriores, tá legal? Então a gente pode entender que o pós-Primeira Guerra Mundial, né, o contexto, né, a partir do pós-Primeira Guerra Mundial, já começa a apresentar os fatores que vão levar à crise de 29, tá legal? Isso é importantíssimo, eu acho que essa analogia fica fácil, né, de você identificar, tá legal? Então em 1929 nós tivemos o quê? Uma grande explosão de uma bomba, né, que já começou a ser montada desde o pós-Primeira Guerra Mundial. Bacana? Primeiramente, a gente vai entender as transformações que o mundo estava passando, mas com foco nos Estados Unidos. Rômulo, por que o foco é nos Estados Unidos? Porque a crise ela explodiu nos Estados Unidos. Então, principal economia, né, do período, isso mesmo. Os Estados Unidos, eles vão superar as tradicionais potências europeias, inclusive, né, a poderosíssima Inglaterra, tá bom? E vão se apresentar como a grande, né, economia do mundo. Embora a Europa ainda preservasse muito, né, poder de influência política, jurídica, cultural, ainda guardasse, ainda preservasse muito, né, daqueles séculos de dominação dentro de uma nova... né, de um contexto ali, né, de evolução do capitalismo, cara, os Estados Unidos saem muito fortalecidos, tá legal? Grande parte das potências envolvidas no conflito saem devendo grana para os Estados Unidos, que vão se tornar os grandes credores, né? E ao mesmo tempo, no pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vão ajudar a reconstruir a economia, né, europeia. Ajudar como, Rômulo? Através de empréstimos, tá? Ajudar como, Rômulo? Através da venda de produtos, tá legal? Mas isso não gera um processo de dependência, né, europeia em relação aos Estados Unidos? Consequentemente que sim, né? O processo de dependência de produtos, de capitais, de investimentos, tá legal? Isso deixa, né, bem claro o poderio que os Estados Unidos tinham. Tudo bem? Então, os Estados Unidos saem muito fortalecidos da Primeira Guerra Mundial, eles entram oficialmente no conflito em 1917, tá legal? Mas antes disso, eles já estavam fornecendo recursos, empréstimos, créditos, e eles entram, né, do lado da Tríplice Entente e pesaram a balança, né, a favor da Inglaterra, a favor da França, tá legal? Lembre-se que 1917 também é um ano onde o Império Russo, né, envolvido numa grande guerra civil, que nós chamamos de Revolução Russa, saiu do conflito, né, depois da Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique, né, onde um armistício é assinado pelo governo revolucionário liderado por Lenin, tá? E os Estados Unidos entram em 1917. Então são dois grandes acontecimentos relacionados à guerra no ano de 1917. E de fato os Estados Unidos entram e pesam. A sua máquina produtiva aplicada à guerra, né, cria patamares novos, cria um gás maior, né? De fato, os Estados Unidos pesaram na Primeira Guerra Mundial. Lembre-se que a guerra foi na Europa. Os Estados Unidos não tiveram nenhum tipo de baixa, né, de destruição de infraestrutura no seu território. Pelo contrário, a Primeira Guerra Mundial acelerou muito o processo produtivo, ou seja, estimulou muito a produção dos Estados Unidos. A guerra terminada, né, os Estados Unidos eles não vão frear a sua produção, eles não vão diminuir a sua produção, tá legal? A gente vai perceber que esse direcionamento produtivo dos Estados Unidos passa a ser para atender, né, a sociedade europeia, mas em caráter civil. Então os Estados Unidos vão produzir bastante, né, para atender o mercado europeu nesse primeiro momento, tá legal? Certo? E essa transformação, essa produção industrial, né, isso vai exigir muito, né, do setor primário. Como assim, Rômulo, exigir muito? Vai exigir muitas matérias-primas, né? O que a indústria faz? Ela transforma. Ela transforma o quê? Bens primários, matérias-primas variadas que serão transformadas, né, em mercadorias variadas, certo? Então a gente está falando do setor secundário transformando aquilo que é proveniente do setor primário. Bacana? Então a gente vai perceber que nós vamos ter um grande estímulo à produção agrícola. Então é o primeiro tópico que eu queria discutir com vocês, que eu queria debater com vocês, é justamente esse tópico aqui, tá legal? Nós tivemos, né, um grande estímulo, né, da produção agrícola nos Estados Unidos desde o fim, né, desde o contexto da Primeira Guerra Mundial, né, isso já vinha acontecendo, mas a partir, né, da Primeira Guerra Mundial nós temos um boom maior, um estímulo maior. Lembrem-se também que a população estava se tornando urbana. E quanto mais acelerava-se o processo de população urbana, essa população residente, né, na cidade, a gente tem que entender que essa população não vai se dedicar à agricultura, ela vai se dedicar à produção,
certo? Industrial. E com isso, estimula-se o desenvolvimento comercial também. Essa população, ela vai comprar seus alimentos, ela vai comprar, né, os seus utensílios, ela vai comprar seus produtos, tá bom? Então você começa a perceber que o campo vai ter uma dupla função principal. Além de fornecer alimentos para as bocas crescentes que moravam nas áreas urbanas, que passaram a morar nas áreas urbanas dentro de um processo de êxodo rural, processo migratório, né, que não começou ali, mas avançou a partir, né, desse contexto aí nas primeiras décadas do século XX, e também para atender aos interesses, né, das indústrias, extremamente estimuladas para um ambiente próspero, né, de consumo, tá bom? Certo? Então nós temos estímulos para a produção de novos produtos, né? Nós temos estímulos aqui para a produção de novos produtos, nós temos introdução de novas tecnologias, tá legal? Nós temos um grande incremento da modernização de maquinários, tá legal? Tudo isso leva ao aumento da produção no campo. Obviamente, né, você aumentando a produção do campo, aumentando a produtividade no campo, vão acontecer alguns fatores. Entre esses fatores, entre essas mudanças, entre essas consequências, né, o que nós temos? Primeiro, o pequeno agricultor, ele vai, né, quebrar. Ele não vai conseguir competir com o grande empresário agrícola. Tá legal? Quanto mais, né, você tinha um estímulo para produzir na agricultura, mais você tinha, né, estímulo para investimentos. E, consequentemente, nem todos os produtores agrícolas tinham o mesmo patamar, o mesmo ritmo de crescimento, as mesmas condições de crescimento, né, de investimento, melhor dizendo. Bacana? E, por outro lado, a máquina chegando, a modernização chegando, isso vai gerar desemprego no campo. Tá legal? Isso vai estimular ainda mais o processo migratório do êxodo rural. Tá bom? Então, o aumento da procura, o aumento da demanda por produtos primários, alimentos e matérias-primas, né, vai levar a um grande aumento da produção agrícola, tá bom? Então eu quero que você entenda, né, esse primeiro tópicozinho aqui, certo? Espero que esteja ok. Qualquer dúvida você manda para mim, né? Manda lá um e-mail lá que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Aqui, como eu falei para vocês, a gente vai fazer essa explicação para não ficar muito longa, a gente vai fazer essa explicação em etapas, né? Então essa coluna, né, essa primeira coluna aqui, a gente vai dividi-la em etapas, tá? Então, primeira etapa tá aí, o aumento da produção agrícola, tá? Grande abraço.